Sabe aquela pergunta que às vezes tira o sono? Uma daquelas questões bem angustiantes para muita gente na caminhada da fé? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma delas, com base na análise do pastor Ailton Santana. A grande questão é: o batismo, ele é indispensável para a salvação? O que a Bíblia realmente ensina sobre isso? Vamos descobrir juntos? Para a gente entender essa questão a fundo, vamos seguir um roteiro bem claro, tá? Primeiro, vamos encarar a pergunta de frente. Depois, vamos entrar no debate sobre salvação. É pela graça ou por obras? Aí, a gente explora o que o batismo realmente significa, analisa um exemplo muito forte que aconteceu na cruz e, por fim, junta todas as peças do quebra-cabeça. Então, vamos começar indo direto ao ponto, direto ao coração da questão. Aquela pergunta que gera tanta preocupação e que, muito provavelmente, é o motivo da gente estar aqui hoje. Tá aí a pergunta, direta, impactante. Ela carrega um peso enorme, né? Porque toca na segurança da fé de uma pessoa. A resposta para isso basicamente define qual é a relação entre um ato físico, visível, e uma realidade espiritual invisível. Bom, para a gente poder responder aquela pergunta, primeiro precisamos dar um passo atrás e entender um debate teológico que é central em tudo isso. A salvação é algo que a gente conquista com as nossas ações, como o batismo, por exemplo, ou é um presente que a gente não merece, mas que simplesmente recebe? E é aqui que a tensão fica bem clara. De um lado, a gente tem versículos como o de Marcos 16:16, que parece conectar as duas coisas. Quem crer e for batizado será salvo. Isso faz com que muita gente, de forma bem compreensível, veja o batismo como algo obrigatório. Mas, do outro lado, a análise do pastor Santana foca em passagens como a de Efésios, que destaca que somos salvos pela graça por meio da fé. A grande pergunta é: como é que essas duas ideias conversam? Para a gente avançar, é fundamental entender o que significa graça. A fonte define graça como o favor de Deus que a gente não merece. Ou seja, é uma ação que vem de Deus para nós, um presente e não uma recompensa pelos nossos esforços ou rituais. Essa definição é a base de todo o argumento de que a salvação não depende do que a gente faz. Ok, então, se o batismo não é a causa da salvação, qual é o verdadeiro papel dele? Essa análise nos dá uma perspectiva bem diferente sobre o seu propósito. Aqui, o batismo muda de posição. Sabe, ele deixa de ser um ato para obter a salvação e se torna um ato de quem já foi salvo. É uma resposta de obediência a uma ordem de Jesus. É um testemunho público, uma forma de declarar para o mundo: ei, a transformação já aconteceu aqui dentro de mim. É o sinal de fora que aponta para uma realidade que já existe por dentro. E esse simbolismo é incrivelmente poderoso. O livro de Romanos nos dá essa imagem em 3 atos. A imersão na água é como morrer para a vida antiga. Ficar submerso é o sepultamento. E emergir da água é ressuscitar para uma vida completamente nova em Cristo. É quase um drama sagrado que representa a jornada de quem... Agora a gente chega no que a fonte apresenta como o argumento mais conclusivo contra a ideia do batismo ser obrigatório para a salvação. É uma cena que aconteceu ali, do lado de Jesus, nos seus momentos finais na cruz. O cenário é dramático. Imagina, um homem condenado morrendo. Não tem igreja, não tem água, não tem tempo para nada. Se a gente seguir a lógica de que o batismo é uma regra que não pode ser quebrada, a situação dele seria sem esperança nenhuma. Mas aí, no meio de toda aquela agonia, ele faz uma declaração de fé, simples, mas muito profunda. Ele reconhece que Jesus é um rei e pede para ser lembrado. Não tem barganha, ele não menciona nada que fez ou algum ritual, é só fé, pura e simples. E a resposta de Jesus é imediata e incondicional. Ele não coloca nenhuma condição, não diz: se ao menos você tivesse sido batizado. A promessa é direta, baseada unicamente na fé daquele homem. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso é a graça na sua forma mais pura. A lógica aqui é bem clara. Regras absolutas, por definição, não têm exceções, certo? A salvação daquele ladrão na cruz serve como uma prova definitiva, segundo a fonte, de que o critério essencial é a fé, e não o ritual do batismo. Bem, agora que a gente tem a base da graça e o exemplo da cruz em mente, vamos conectar todos esses pontos para formar uma imagem bem clara da relação entre fé, batismo e salvação. Olha, essa tabela deixa a distinção muito clara. Para alguém que já tem fé, a salvação já aconteceu pela graça e o batismo se torna um ato lindo de obediência e testemunho. Por outro lado, para alguém sem fé genuína, o batismo por si só é só água. É um ritual vazio, sem o poder de transformar por dentro.
Essa citação do pastor Ailton Santana resume perfeitamente a complexidade da questão. Ela nos força a olhar além do ato físico e focar na condição do coração da pessoa. O batismo não é uma garantia automática de salvação, assim como a ausência dele não é uma condenação automática. Então, para resumir, a salvação é o presente que a gente recebe pela fé. O batismo é a resposta, o primeiro grande ato de obediência que simboliza essa nova vida. E aqui tem um ponto crucial. Embora o ato em si não salve, a disposição para obedecer ou a recusa em fazer isso pode revelar muito sobre a natureza da fé de alguém. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se o batismo é o espelho externo de uma mudança interna, o que o desejo por ele ou a rejeição a ele revela sobre a fé de uma pessoa? A resposta talvez seja uma jornada pessoal de descoberta. Obrigado por acompanhar a gente nessa análise.